Ascensão através de habilidades. Primeiro nível, a sala secreta, 8. Episódio 13. Se Taesan não revelasse a localização da deusa, Ainzar continuaria a viver em desespero. Ele inevitavelmente desapareceria sem encontrar o que esperava até o fim. Se ele contasse a ele, Ainzar descobriria a localização de Levininoff. Ainzar ficaria imensamente grato a Taesan e provavelmente faria qualquer coisa por ele. Mas ele não sabia o que aconteceria depois. Ainzar, ao encontrar Levininoff, poderia tornar-se hostil. A deusa também poderia potencialmente detestá-lo. Como seguidor fanático, não havia dúvida se ele priorizaria a deusa ou Taesan. Ele poderia suspeitar que Taesan era o assassino da deusa e atacá-lo. Todas as possibilidades estavam sobre a mesa. Ele era mais forte até do que Lee Tae-yeon, um NPC contra quem nem mesmo seu passado poderia garantir a vitória. Se ele se tornasse hostil a ele, seria um problema significativo para romper o labirinto. Após um momento de contemplação, Taesan falou. Ainzar lhe deu muito. A técnica da arma Iraqi. Um anel que aumentava o poder de ataque. Eram presentes excessivamente generosos para um estranho. Ele deve retribuir essa generosidade. Levininoff, você quer saber a localização da sua amada deusa? Sim, encontrá-la é o meu desejo. Eu sei a localização dela. O que? O rosto de Ainzar tremeu. Eu sei onde Levininoff está. Sua piada é excessiva. Ainzar fez uma careta como se estivesse desconfortável. Naturalmente, ele não pareceu acreditar nas palavras de Taesan. Eu percorri todo o labirinto e não consegui encontrá-la. Como você, que acabou de começar no primeiro andar, poderia saber a localização dela? A confiança que ele tinha há pouco desapareceu e o desconforto apareceu em seu rosto. Foi uma reação natural. Para Ainzar, Taesan era um novato que acabara de entrar no labirinto, e parecia inacreditável que ele soubesse algo que o próprio Ainzar, que estava no labirinto há tanto tempo, não sabia. Ainzar não acreditaria se lhe dissessem que Taesan havia encontrado algo que não conseguiu localizar durante todos esses anos. Taesan antecipou sua reação. No meu mundo, há um item para o labirinto. Bobagem, o labirinto não tem mapa. Você saberia, existe um mapa para uma entidade específica, não para todo o labirinto. Ao olhar inabalável de Taesan, Ainzar fechou a boca. Suas pupilas se expandiram logo depois. A flauta que clama por um deus, isso está no seu mundo? Sim. Embora a realidade fosse diferente, Taesan assentiu. Um item que informa a localização de cada deus. É um item que pode ser obtido no labirinto. Como você. Minha família possuía informações sobre isso. Tínhamos pré-determinado e escrito sobre a localização dos deuses. Claro, era mentira. Em seu mundo, não existia tal informação sobre o labirinto. O que ele estava falando era a informação que Lee Tae-yeon lhe contou. A flauta que clama por um deus. Seu efeito foi determinar a localização de um deus. Foi um item que Lee Tae-yeon obteve no 89º andar. No entanto, ela não poderia fazer uso desse item. A maioria dos deuses zombava e ria dela, sem vontade de ajudar. Como resultado, a flauta se tornou um item que ficou preso em seu inventário. Por reclamar que todos os deuses eram desrespeitosos, Taesan também soube da existência da flauta. Ele pensou que era uma informação sem sentido e a guardou em um canto de sua mente, sem perceber que seria útil assim. O 78º andar. A biblioteca de todas as coisas. A 24ª sala secreta. Os olhos de Ainzar tremeram. Levininoff está lá. Eu vejo. A biblioteca de todas as coisas está lá. Ainda não verifiquei lá. Quando Taesan mencionou o chão e o que havia lá, Ainzar pareceu ganhar confiança em suas palavras. Seus olhos giraram de prazer. Então estava lá. Acho que lhe dei um retorno justo. Haha, mais do que suficiente. Está transbordando. Ainzar caiu na gargalhada e agarrou o ombro de Taesan. Eu realmente agradeço. Nunca me senti tão grato a ninguém antes. Você é meu benfeitor. Seus olhos continham loucura. Taesan, perturbado por essa emoção zelosa, disse. Meu ombro dói. Ah, desculpe, não consegui controlar minhas emoções por um momento. Ainzar recuou, sorrindo amplamente. Você está pensando em ir imediatamente? Isso é um pouco difícil. O 78º andar é profundo. É um lugar perigoso para mim também. Eu deveria me preparar suficientemente. Ainda assim, Ainzar tinha um rosto animado. Ele agora poderia encontrar seu objetivo. Só isso já seria maravilhoso. Mais uma vez, agradeço sinceramente. Não, é difícil expressar isso em palavras. Eu quero retribuir de alguma forma. Ainzar quebrou a cabeça. Ele não poderia dar nada muito bom. Aumentaria a chance de Taesan se tornar complacente e perder a vida devido à arrogância. Mas dar algo insignificante, algo sem valor para ele, era muito pouco para o que ele recebeu de Taesan. Após uma contemplação desesperada, Ainzar tomou uma decisão. Se você for tão habilidoso quanto você, tudo ficará bem. Pegue isso. Não havia razão para recusar um presente. Taesan aceitou obedientemente um anel antigo. Parece ser um anel distribuído entre os sacerdotes de uma certa seita. Agora, apenas uma pessoa o possui após sua destruição. Oh! Taesan ficou maravilhado interiormente. Um único anel aumentava sua saúde em 20. No modo fácil,
Seria necessário chegar ao 30º andar para conseguir tal anel, e mesmo isso exigiria sorte. Eu normalmente não daria isso a um aventureiro do primeiro andar, mas acredito que você não é um aventureiro que se tornará complacente. Espero que meu julgamento não esteja errado. Eu ficarei bem. Taesan já tinha visto o final dessa história. Ele não teve tempo para ser complacente. A Inzar deu-lhe um sorriso suave. Isso é bom, estou muito grato. Você vai descer agora? Eu também tenho que me preparar. Não posso mais ficar no primeiro andar. Posso? A Inzar, como se não quisesse mais demorar, correu em direção à porta. Antes de sair, ele se virou e acenou. Obrigado, vejo você de novo. Tomar cuidado. Ha 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 ha, deusa, aqui vou eu. Eu sou o único que se lembra de você e estou indo em sua direção. Com uma risada cheia de loucura, a Inzar saiu. Ele poderia encontrar a deusa? Quando o fizesse, ela seria uma deusa morta ou viva. Fosse o que fosse, a jornada de Ainzar havia começado. Levaria um tempo considerável até que ele encontrasse Taesan novamente. Taesan levantou seu escudo. Após descanso suficiente, ele começou a mergulhar no labirinto. Taesan vagou pelo primeiro andar novamente. Grandes ratos o atacaram, mas isso não foi mais um problema. O problema anterior era a falta de estatísticas de agilidade, o que dificultava o acompanhamento dos movimentos. Agora, a agilidade de Taesan era 22. Ele poderia reagir mais do que adequadamente. Ele absorveu a agilidade dos grandes ratos que capturou. Após aumentar sua agilidade em mais 3 pontos, uma janela do sistema apareceu. Sua ascensão da alma foi ativada. A diferença no nível da alma entre você e o oponente é muito grande. Você não ganhou nada do oponente. Taesan fez uma pausa e verificou a mensagem. E então ele entendeu. Se a lacuna for muito grande, a ascensão será interrompida. Não importa quantos ratos grandes ele capturasse agora, sua agilidade não aumentaria. Foi lamentável, mas ele esperava isso. Se ele pudesse ganhar indefinidamente sem quaisquer condições, isso significaria que a moagem infinita seria virtualmente possível. Ele poderia atingir uma pontuação de agilidade de 1000 apenas no primeiro andar. Certamente, o criador do labirinto deve ter estabelecido alguns limites. Mas mesmo com tais restrições, era uma habilidade inacreditável. O fato de que uma estatística aumentava toda vez que ele derrotava um monstro. Honestamente, foi melhor do que qualquer outra habilidade que ele adquiriu. Enquanto ele tivesse essa habilidade, não importava o quanto os outros no modo solo tentassem, eles não conseguiriam alcançá-lo. No entanto, seu crescimento no primeiro andar havia parado. Os pontos de experiência que ele recebeu também pareciam ter parado em algum momento. Era hora de ir para o segundo andar. Mas em vez de encontrar o caminho para baixo, Taesan começou a percorrer o primeiro andar novamente. Ele inspecionou cuidadosamente cada cômodo e explorou as passagens. Havia salas secretas no labirinto. Normalmente, pelo menos um estava escondido em cada andar, e uma grande recompensa aguardava quem os encontrasse. Varinhas mágicas, anéis de levitação, poções permanentes de aumento de estatísticas, etc. Itens que ajudaram muito na conquista do labirinto estavam lá. Como apenas uma pessoa poderia participar, a competição foi acirrada. Taesan havia perdido muitas salas secretas. Era algo que dependia mais da sorte e da experiência do que da habilidade, então isso era inevitável. Só conseguia inserir 20. Mas este lugar era o modo solo. Não havia outros jogadores além dele. Aqui, ele poderia ganhar todas as salas secretas. Eu me pergunto se é a mesma coisa aqui. Os mapas do labirinto eram naturalmente diferentes em nível de dificuldade, mas a estrutura básica era a mesma. Havia características distintas de salas onde salas secretas estavam escondidas. Aqui está. Taesan, que estava vagando, chegou a uma sala específica. A sala não tinha conexões. Havia apenas uma entrada e o interior estava completamente vazio. Uma sala sem propósito aparente. Uma sala que todos dispensariam e passariam. Esses lugares eram os que guardavam as salas secretas. Taesan examinou as paredes. Eram tijolos cobertos de musgo. Não diferentes de qualquer outro cômodo. O piso e o teto também não eram muito diferentes. Nesses casos, a probabilidade da existência de um tijolo que pudesse ser manipulado para encontrar a sala secreta era alta. Que chatice. Sem mudar de expressão, Taesan começou a verificar os tijolos próximos. Ele pressionou, virou e tirou tijolos. E se não houvesse mudança, ele passava para o próximo tijolo. Ele gastou pelo menos 10 segundos em cada tijolo. Havia centenas de tijolos na sala. Ele teve que verificar cada um assim. Era um nível de tédio que poderia fazer alguém pensar como se tivesse ido longe, mas Taesan estava gostando. Isso é bastante razoável. No labirinto, o valor dos resultados baseava-se nas ações. Os grinds não eram muito diferentes. Entre as salas secretas que encontrou, havia algum lugar onde ele teve que perseverar por uma semana sem nenhum sinal de progresso. Pensando naquela época, essa tentativa agora parecia o paraíso. As mesmas ações foram repetidas inúmeras vezes. Taesan verificou os tijolos um por um, sua expressão inalterada. Depois da metade do caminho. Eu encontrei. A proficiência em detecção aumentou em 5%. Estrondo.
O tijolo afundou profundamente. Os tijolos próximos seguiram o exemplo, expondo o que havia por trás deles. O que apareceu foi uma pequena passagem. Esta era a sala secreta. Você ganhou o título de aventureiro. Você ganhou o título de aventureiro. Você é o primeiro a descobrir esta sala secreta. A inteligência aumentou permanentemente em 3. Adicionando o título de aventureiro que aumentava a inteligência em 1 e o bônus de primeira descoberta, o aumento total foi de 4. Isso por si só justificava a rotina. E o prato principal foi um banquete à parte. Quando Taizan entrou na sala secreta, uma passagem de comprimento apropriado ficou visível. No final, havia uma caixa. Essa foi a recompensa. A passagem parecia vazia, como se bastasse correr para chegar ao tesouro. Mas não pode ser tão fácil. Ninguém sabia sobre esse lugar porque nem Li Taeyeon tinha descoberto a sala secreta no primeiro andar. Ele tinha que encontrar sozinho, e Taizan era bastante hábil em tais tarefas. Taizan saiu. Não demorou muito para que ele encontrasse um rato grande vagando pelo labirinto. Guincho, guincho. Ele pisou no grande rato para subjugá-lo. Sua agilidade atual era 25. Pegar um rato grande não era mais um desafio para ele. Taizan levou o subjugado grande rato de volta para a sala secreta e jogou-o na direção da passagem aparentemente vazia. Clique. Junto com um clique, uma flecha zumbiu no ar. Escuí. O grande rato gritou e desabou. Seu corpo contraído logo parou de se mover. Uma armadilha de flechas, uma armadilha e tanto para o primeiro andar. Era uma armadilha ativada ao pisar no chão e, considerando que apenas uma flecha havia sido disparada, não parecia ser uma armadilha particularmente difícil. Taizan pisou no local onde o rato grande havia morrido. Clique. Uma flecha disparou em direção ao peito de Taizan. Ele rapidamente moveu a mão. Paulada. Ele pegou a flecha na mão. Pegar um foi administrável. Ele caminhou novamente. Swish. Ele pegou 2 flechas mirando sua cabeça e peito ao mesmo tempo. 2 também não eram um grande problema. Depois de colocar as flechas em seu inventário e dar mais um passo, desta vez 3 flechas voaram em sua direção. Ele pegou 2 e se esquivou de um inclinando a cabeça. Está ficando mais difícil conforme eu vou. A distância até a caixa era de cerca de 10 passos. No final, 10 flechas voaram ao mesmo tempo. Como a distância era menor, era mais difícil evitar. Mas isso era para os padrões de um jogador normal. A agilidade de Taizan estava agora em 25. Ele podia pegar flechas comuns que eram atiradas contra ele. Mesmo que fossem 10, não seria impossível se ele usasse sua habilidade e se concentrasse apenas em esquivar. Portanto, ele planejou pegar o que pudesse antes de chegar ao fim. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.